Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das fronteiras mais impressionantes da ciência, a computação biológica. É uma ideia que parece saída direto da ficção científica. Já parou para pensar nisso? E se um computador pudesse, de fato, aprender e processar informações usando células cerebrais humanas vivas, em vez de chips de silício? Um computador que não é exatamente programado, mas que cresce, se adapta, aprende. Parece loucura, mas isso já está acontecendo. Então, para todo mundo ficar na mesma página, o que é um computador biológico? Basicamente, é uma máquina que usa componentes vivos, tipo neurônios, para processar informação. É a fusão definitiva, né, entre a biologia e a eletrônica. E olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos conhecer um tipo completamente novo de computador. Depois, vamos ver como a biologia e o silício se encontram. Aí vem a parte interessante, um paradoxo energético que vai explodir cabeças. Em seguida, vamos entender por que a evolução é tão eficiente e, para fechar, os grandes desafios para essa tecnologia crescer. E no centro de toda essa revolução, existe uma tecnologia com nome e sobrenome que vale a pena a gente conhecer, o Cortical Labs CL1. E o CL1 não é só um protótipo de laboratório, não. Ele é, de fato, o primeiro computador biológico comercial do mundo. Dentro dele tem cerca de 800 mil neurônios humanos, vivos, crescendo e se conectando em cima de um chip de silício. E o mais incrível, ele aprende. Ficou famoso um experimento em que ele aprendeu sozinho a jogar Pong. Hoje, o foco principal dele é acelerar pesquisas médicas, principalmente em neurofarmacologia, que é a área que estuda como os remédios afetam o nosso cérebro. Mas como é que se conecta um cérebro a um chip? Essa é a grande questão. A forma como os engenheiros fazem essa conexão tem consequências gigantescas, como a gente vai ver agora. Existem basicamente duas abordagens. A do CL1 é 2D, como se fosse uma panqueca bem fina de neurônios. Isso é ótimo porque é fácil de replicar e de interagir com eletrodos. A outra abordagem usa organoides 3D, que são tipo umas bolinhas de células que imitam um mini cérebro. Eles são biologicamente mais realistas, só que é bem mais difícil de padronizar e principalmente de manter vivos. Então, na prática, o CL1 troca um pouco da complexidade biológica por mais controle e velocidade. Por isso, ele é perfeito para pesquisa e desenvolvimento. E essa conversa toda nos leva ao que é talvez o aspecto mais impressionante dessa tecnologia, o consumo de energia dela. Pensa bem, qual seria a conta de luz de um sistema com 800 mil células cerebrais ativas? A resposta, eu garanto, vai surpreender. A energia que os próprios neurônios consomem para funcionar é de cerca de 1 miliwatt. 1 miliwatt é uma quantidade de energia ridiculamente pequena. E olha, isso não é um chute. É baseado em cálculos de modelos científicos que estimam o custo de energia da atividade do cérebro. Mesmo numa taxa de atividade bem alta, o consumo passa um pouquinho de 1 miliwatt. Na maior parte do tempo, a gente está falando de microwatt. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, o cérebro humano inteiro, com seus bilhões de neurônios, faz um trabalho computacional absurdo usando a mesma energia de uma lâmpada de geladeira. Apenas 20 watts. A eficiência aqui é algo de outro mundo. Tá, mas de onde vem essa eficiência que parece até mágica? A resposta não está na engenharia moderna, não. Está em bilhões de anos de otimização natural. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A evolução não está tentando criar o ser mais inteligente. A força motriz dela é selecionar o ser que consegue sobreviver e se reproduzir gastando o mínimo de energia possível. A eficiência é a regra número 1 do jogo. E aqui que a gente conecta os pontos. O CL1 não inventa a roda da eficiência energética. Ele herda essa eficiência da própria evolução. Os neurônios dele funcionam com as mesmas leis da bioquímica. As mesmas bombas de íons, os mesmos custos de energia da célula, o tal do ATP, que foram aperfeiçoados durante eras na natureza. Eles são, por definição, incrivelmente eficientes. Ok, mas se os neurônios são tão eficientes assim, por que a gente já não tem computadores biológicos gigantescos por aí? Bom, isso nos leva ao desafio final, os custos ocultos de se manter algo vivo. O verdadeiro problema de energia não é fazer os neurônios pensarem. O problema é toda a infraestrutura necessária para simplesmente manter eles vivos.
Olha que interessante, a energia que os neurônios gastam escala de um jeito bem previsível, mas o custo da infraestrutura para dar suporte a eles, levar nutrientes, tirar o lixo metabólico, esse custo cresce exponencialmente. Um sistema 3D mais denso precisa de algo que imite um sistema circulatório, com bombas de fluidos, e essa infraestrutura de suporte consome muito mais energia do que a computação em si. Então, o grande desafio de engenharia não é a computação. É resolver um problema de logística biológica. A gente precisa recriar a entrega de nutrientes, a remoção de lixo e o resfriamento, que a natureza resolveu de forma genial com o sistema circulatório. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. A próxima grande revolução da inteligência vai ser construída com a força bruta do silício? Ou será que ela vai ser cultivada aproveitando a eficiência incomparável da vida? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima era da computação. Agradeço por nos acompanhar nesta análise.